2019 está terminando e você tem duas escolhas que só dependem de você. Você pode entrar no ano de 2020 da mesma forma que 2019 e você vai ser bombardeado de conteúdos aleatórios na internet. Você vai tentar acompanhar de longe as polêmicas do cenário político, cultural que vão acontecer. Você então dirá que o problema do Brasil é a cultura, é a educação, é a mídia. E vai chegar no final de 2020, num dia exatamente como hoje, e se perguntar: o que eu fiz pela cultura, pela mídia e principalmente, o que eu fiz pela minha educação? Eu conheci mais sobre a história do meu país, sobre o mundo que me cerca. Eu aprimorei as minhas virtudes, me tornei um ser humano mais justo, mais sábio. Eu conheço mais a origem das ideias que eu acredito que eu tenho. Eu estou mais perto de saber quem eu sou. Ou você pode escolher começar o ano como milhares de pessoas já fizeram e, no lugar do conteúdo aleatório, receber periodicamente e com itinerário pensado cursos, debates, documentários, podcasts e entrevistas com grandes autoridades intelectuais. Ao invés de acompanhar de longe as polêmicas que irão surgir no cenário político e cultural, poderá acompanhar de perto, entendendo as nuances e diferentes pontos de vista sobre o que está acontecendo. No lugar de reclamar que o problema do Brasil é a cultura, é a educação, poderá participar ativamente de um grupo que financia a melhoria dessas áreas, que possibilita que esse conteúdo chegue nas escolas, na mídia e na casa de mais de 17 milhões de pessoas. E então, você poderá chegar no final de 2020, num dia exatamente como hoje, e perceber que você ajudou a tornar o Brasil um país melhor, que você conhece e entende mais a sua história, a origem das suas ideias, a arte que você aprecia, os valores que você preza e quem você realmente é. A gente sabe que esse é o momento para tomar esse tipo de decisão e para facilitar a sua vida, nós estamos ofertando exclusivamente até o final dessa semana 30% de desconto para você se tornar membro assinante da Brasil Paralelo. São mais de R$150 de desconto para você ter acesso a esse universo de conteúdo e financiar o impacto de milhões de brasileiros em 2020. Contamos com a sua escolha. Olá pessoal, como nós falávamos no nosso primeiro encontro, houve um momento na história da humanidade, com fortes repercussões artísticas, onde o homem se tornou o centro, o grande centro da produção cultural. É o período que nós conhecemos como o período do humanismo, do Renascimento, um período bastante antropocêntrico, onde aquele veio de olhar para fora, de olhar para Deus, de olhar para as realidades externas, ganhou menos importância do que olhar para mim mesmo. Não havia necessidade dessa postura, né? Muitas vezes são inseguranças, são desejos de autoimpor-se ou desejos de querer, enfim, espevitar um pouco o outro para garantir a superioridade própria diante as críticas, quem é mais, quem é menos, as comparações, as invejas. Tudo isso vem, obviamente, como uma espécie de esgoto recorrente de uma atitude antropocentrada. Mas que, por outro lado, a gente não pode esquecer que foi maravilhoso o movimento do humanismo, porque surgiram grandes artistas. Na pintura nós falávamos de Rafael Sanzio, de Michelangelo, de Da Vinci, de Botticelli. A gente não pode esquecer que também foi nesse período do humanismo, não só nas artes, mas no mundo como um todo, que estavam acontecendo as grandes incursões. Cristóvão Colombo saiu para as Américas, né? Pedro Álvares de Cabral chegou aqui no Brasil em 1500, exatamente no período que é considerado como o período do Renascimento, do humanismo. Então a gente vê que o homem começou a mostrar que de fato ele é homem. É como se o homem assumisse a sua identidade. Eu nasci para ser grandioso, eu nasci para fazer as coisas acontecerem. E isso é extremamente apaixonante, né? O homem é um animal racional. E nessa racionalidade da alma dele, das potências superiores, da inteligência e da vontade dele, colocando os sentimentos humanos que ele tem. Os homens possuímos sentimentos maravilhosos, né? Alguns que podem ser perigosos, né? Os sentimentos de raiva, os sentimentos de ódio, enfim. Mas existem os sentimentos de amor, né? Os sentimentos de compaixão. E esses sentimentos movem
movem a cada um de nós. Tomada decisão com a nossa inteligência, tomada decisão com a inteligência e a vontade aderindo àquilo, eu quero isso que a inteligência está me propondo porque eu vejo verdade aqui e eu vejo bondade aqui. Aí os sentimentos podem ser utilizados para adrenalizar tudo isso. Ou seja, nesse momento, o homem estava descobrindo coisas maravilhosas. E descobriu mesmo. Até que chegou um momento em que a música, que até então era modal, a música que até então ganhou uma vertente mais vocal do que instrumental, como a gente via, ela começou a ser levemente reanalisada. E nessa reanálise houve uma mudança de paradigmas bastante grande. A música começou a ser analisada do ponto de vista de cada som, do ponto de vista de cada nota, não do intervalo que existia entre uma nota e outra, mas de cada nota em si. E é aí que a gente dá origem para o conceito da música tonal, que iniciou-se fundamentalmente com um grande nome da música barroca, do período barroco na música, Johann Sebastian Bach, o compositor alemão que nasceu na pequena cidade de Eisenach, mas que com a sua produção musical mudou o mundo. É impressionante perceber que Bach era extremamente respeitado durante a vida como organista, extremamente respeitado como músico, mas interessante que ninguém o respeitava e nem o conhecia como compositor. As obras de Bach, elas ficaram adormecidas, esquecidas, desconhecidas por quase 100 anos. Foi somente quase 100 anos depois que um outro compositor alemão, Felix Mendelssohn, resgatou uma das joias da composição de Johann Sebastian Bach, que é a sua grande paixão, segundo São Mateus, que é uma obra magnífica. A Paixão segundo São Mateus, um amigo me dizia: Álvaro, quando eu começo a colocar o início, o introito da Paixão segundo São Mateus, é como se eu ouvisse presencialmente tudo o que estava acontecendo durante o momento da própria paixão. Eu me via na via sacra, eu me via na via dolorosa, eu me via chegando no Calvário. A Paixão de São Mateus, segundo São Mateus, composta por Johann Sebastian Bach, é uma redescrição musical de toda a narrativa da paixão e morte de Jesus Cristo. É considerada quase como que a Bíblia musical de todo o Ocidente. Assim como Dante Alighieri, na sua obra Divina Comédia, escreveu, em termos literários, um tratado teológico sobre o céu, o inferno e o purgatório, na obra de Johann Sebastian Bach, Paixão segundo São Mateus, a gente tem uma redescrição musical do que foi aquele acontecimento trágico. Essa obra, descoberta por Mendelssohn 100 anos depois, é o que fez com que a humanidade atinasse a grandeza e a magnitude desse homem como compositor. Estranhamente, né? Hoje nós não sabemos que Bach, muitos não sabem que era um grande organista, muitos não sabem que ele era pai de 20 filhos. Bach teve 20 filhos. Muitos deles seguiram a carreira musical. E o interessante foi que toda a família Bach é uma coisa assim surpreendente, que vai um pouquinho na contramão daquele movimento antropocentrado, né, do Renascimento, que a família Bach tinha como proposta glorificar e amar a Deus através da música. Tanto é que alguns manuscritos que foram recentemente achados na Universidade de Yale, que foram comprovadamente verificados como sendo de Bach, a gota final para saberem que de fato era de Bach foram as iniciais, as célebres iniciais, que em quase todas as obras de Bach são encontradas. S.D.G. Soli Dei Gloria. Toda glória é somente para Deus. Bach deixava claramente para todas as pessoas que a motivação para que ele trabalhasse, para que criasse todas as obras, não era simplesmente a manutenção da sua família, da sua enorme família, mas era a glorificação e o reconhecimento do poder de Deus. A música tonal, a música apoiada não em intervalos
melódicos, mas em notas, foi feita todinha por Bach. E há uma das suas obras de Bach chamada O Cravo Bem Temperado. Exatamente recebe esse nome de bem temperado porque Bach temperou cada uma das notas. Então, ao redor dessa nota, Bach descobriu que ele poderia fazer uma vida toda chamada Dó maior ou uma vida toda chamada Dó menor. Sobre essa nota, que é o Dó sustenido, eu posso fazer uma vida toda chamada Dó sustenido maior ou Dó sustenido menor. Ré, Ré maior e Ré menor. Mi bemol maior e Mi bemol menor. O que é Mi bemol maior e Mi bemol menor? O que é Fá sustenido maior? O que é maior e o que é menor em música? E foi aí que a gente criou o conceito, no período barroco, de harmonia. Toda música possui 3 componentes básicos: a melodia, a harmonia e o ritmo. O que é a melodia? A melodia é aquilo que fica na tua memória depois que você ouve alguma canção. Por exemplo, qual que é a melodia do Parabéns a Você? Fechem os olhos. Essa melodia que está vindo à sua memória agora é a melodia do Parabéns a Você. Só que essa linha melódica, ela não está solta no ar. Ela está apoiada sobre uma harmonia. A melodia se apoia sobre uma harmonia. Se eu fizesse isso para vocês. Isso não é o Parabéns a Você. Por quê? Porque toda a harmonia que eu empreguei nessa versão louca do Parabéns a Você não corresponde à versão original. Então, a estrutura sobre a qual a melodia se apoia é o que nós chamamos de harmonia. E é isso que a gente vai ver agora. Então, veja só. Toda vez que eu pego uma nota, vamos entender o que é a música tonal agora. A nota Dó. Se eu pego a terceira e a quinta, essas são a segunda e a quarta, né? Eu pego a primeira, a terceira e a quinta. A primeira nós chamamos de tônica, tá? Tônica é a base. E essas 3 notas em música nós chamamos tríade. Um nome bastante razoável, que é um conjunto de 3 notas, uma tríade. Essa tríade é a tríade de Dó. Mas de Dó maior ou de Dó menor? Se eu pego os intervalos tal qual eu peguei aqui, esse é considerado o intervalo de Dó maior. E veja que esse intervalo de Dó maior é um intervalo alegre, não é? E se eu sugerisse para vocês agora esse intervalo com essa sonoridade? O primeiro nós chamamos de maior e o segundo nós chamamos de menor. Então vocês vejam que o intervalo maior, ele sempre sugere alegria, leveza, otimismo. E o intervalo menor, ele sugere algo soturno, algo lúgubre, triste, misterioso, trágico. Então veja, sobre esse intervalo, apoiado no Dó, por isso que é Dó, Dó maior, se na nota central, na nota número 3, eu desço meio tom, vocês já sabem agora o que é o conceito de tom, eu tenho um intervalo de Dó menor. Essa é a grande diferença entre Dó maior
e Dó menor. O mesmo para qualquer outra nota. Por exemplo, o que é um Fá maior? Começa com a nota Fá. Qual é a terceira nota de Fá? Fá, Sol, Lá. Si é a quarta, Dó é a quinta. Ou seja, é a tríade de Fá. As três notas, a primeira, a terceira e a quinta. Fá maior. Si na nota central, a de número 3. Tônica, a terceira e a quinta. Eu desço meio tom, eu tenho Fá menor. Fá maior e Fá menor, que sugere exatamente aquilo que falávamos: tristeza, desânimo, desmotivação. Então veja, esse primeiro acorde do Parabéns a Você que nós falávamos, vocês acham que é maior ou menor? Maior, né? Um Parabéns a Você não pode ter, num dia festivo, com bolo e festa, tons menores, tons maiores. Se eu tocasse isso em tom menor, como que seria? Imagina no dia do teu aniversário as pessoas cantarem o Parabéns em tom menor. É para sair todo mundo chorando. Por isso que o Parabéns a Você tem que ser em tom maior. Então, quando vocês encontram uma obra, Sinfonia número 4, por que ela se chama Sinfonia número 4? Porque ele já compôs uma de número 1, uma de número 2, uma de número 3, e a que você vai ouvir é a quarta que ele compôs, a número 4. Isso não é muito difícil. Sinfonia número 4 em Dó maior. Isso já traz muita luz e revela muito do que vai ser a obra. Se é uma sinfonia em Dó maior, certamente, quase que certamente, muito provavelmente, é uma obra alegre, uma obra leve, uma obra, enfim, cheia de alegria. Se for em tom menor, espere algo mais trágico ou algo mais tristonho, mais profundo, mais para dentro, mais reflexivo. Por exemplo, a Quinta Sinfonia de Beethoven, a Sinfonia número 5, ela é em Dó menor. Esse som é o som de Dó menor. E se vocês ouvem a Quinta Sinfonia de Beethoven, vocês vão ver que ela tem elementos profundamente trágicos. Você pensa, por exemplo, numa outra obra de Beethoven também em Dó menor, a Sonata Patética, né? Ele começa assim.
Percebe? Então, toda vez que alguém for convidar vocês para um concerto ou for falar algo sobre alguma obra, se você tiver um dia triste, um dia um pouco mais para você, não sei se vale a pena ouvir uma obra em tom menor, porque isso pode aflorar e recordar para você sentimentos que talvez naquele momento você esteja mais querendo ouvir alguma obra em tom maior para você recuperar o entusiasmo. Ou não. Eu conheço muita gente que, em situações de reflexão, em situações de dor, elas querem propositalmente ouvir algo em tom menor para poder olhar o problema de frente. Vamos pensar nisso daqui, porque não pensar não resolve os problemas, né? O que resolve é encarar os problemas de frente, né? Às vezes, no momento de dificuldade, ouvir uma obra em tom maior é simplesmente se distrair para esquecer algo que em algum momento você vai ter que enfrentar sim ou sim, né? Então é muito interessante, e foi Bach que fez isso. A primeira nota, Dó, pode ser maior ou menor. Dó maior. E o Ré? O que seria Ré maior? Baseado no Ré, Ré maior. E o Ré menor? Ré maior, Ré menor. Vou fazer um teste com vocês. Eu vou fazer um acorde aqui e eu quero que vocês, para vocês, antes de eu dar a resposta verdadeira, me digam se é maior ou menor. Para quem disse menor, acertou. E o que seria o equivalente maior desse acorde? Vocês percebem que parece que no segundo o Sol abriu, não? Parece que o acorde abre, a sonoridade abre, e aqui ela cai. Qualquer nota é passível de ter uma formação harmônica em maior ou menor. E o interessante é verificar que Bach fez isso. Ele dividiu esse monumento harmônico, vamos chamar assim, do Tratado da Harmonia Musical, em prelúdios e fugas. O que é um prelúdio? Como o próprio nome diz, é uma preparação. O prelúdio de alguma coisa é a preparação. Vocês não podem ficar pensando que todo nome em música significa um bicho de 7 cabeças. O nome em música significa aquilo que o nome é. Nada mais, nada menos do que isso. Um prelúdio é uma preparação para alguma outra obra que virá. Normalmente, quando uma obra tem um prelúdio, conectado a ela já existe uma outra obra que é a obra principal. É como se o prelúdio fosse um aperitivo, contínuo, esperando o prato principal que vem depois. E qual é o prato principal que viria depois desses prelúdios? As fugas. Então, todo o cravo bem temperado de Bach, ele é feito em prelúdios e fugas. Prelúdio e fuga número 1. Prelúdio e fuga número 2, prelúdio e fuga número 3, e são 2 grandes volumes, onde, nesses prelúdios e fugas, ele varre todas as notas musicais, em tons maiores e menores. A primeira, maior, menor. A segunda, maior, menor. A terceira, maior, menor, mi bemol, maior, menor. Então, para cada uma dessas obras, ele fez em tom maior e menor. Então, eu faço, em homenagem a Bach, para vocês agora, o primeiro prelúdio em dó maior, que é o prelúdio que abre a coletânea O Cravo Bem Temperado. E vejam como a clave inicial, Dó maior, é a que está presente. E essa clave, essa estrutura Dó maior, essa harmonia Dó maior,
ela normalmente, nas obras, ela abre a obra e ela fecha a obra. Com essa estrutura, com esse alicerce sonoro. Vejam o primeiro prelúdio de Bach. Vejam, o último acorde Dó maior, que foi exatamente a estrutura que nós utilizamos no início da obra. Percebem? Isso é que nós chamamos de Dó maior. Depois, Bach fez de Dó menor. Dó maior, o que seria o Dó menor? O prelúdio em Dó menor, só para que vocês conheçam um pedaço, ele está apoiado nessa clave.
Então vejam, a clave é Dó menor. Mas nós falávamos, a música ela tem uma melodia, uma harmonia e qual que é o terceiro elemento que nós não discutimos ainda? O ritmo. E o ritmo é exatamente o embalo que você vai dar para essa melodia apoiada sobre essa harmonia. Você pode ter o ritmo do samba, você pode ter o ritmo da valsa, você pode ter o ritmo do bolero, você pode ter o ritmo dos prelúdios, você pode ter o ritmo que você quiser, em função da invenção e da tua composição. Sobre o período barroco, é importante a gente saber quais são as características musicais. Então veja, nós já entendemos o que é a música tonal, que é a música apoiada em tons, Dó maior, Dó menor, Mi maior, Mi menor, Fá sustenido maior, Fá sustenido menor, enfim, que são os tons, é a música tonal. Lembrem-se que essa música tonal, ela não está apoiada em comparações de intervalos musicais, ela está se preocupando com cada nota em si. Em cima de cada uma dessas notas eu construo a tríade e essa tríade vai me dar essa abertura harmônica. Isso aconteceu no período do Barroco, graças a Johann Sebastian Bach. A música barroca, como tudo que a gente conhece do período barroco, inclusive na literatura, com aqueles recursos, enfim, Gregório de Matos Guerra, quem puder ler, veja, ele joga com as palavras e troca o começo de uma com o fim. Isso acontece também na música. Foi nesse período que surgiram recursos para que você não tocasse simplesmente uma nota, mas em cima dessa nota você fizesse algo que fosse barroco, algo que algumas vezes até chegasse a ser um pouquinho rococó. Por exemplo, um desses recursos é o que a gente chama de mordente em música. Quando eu pego uma nota qualquer, essa nota aqui, chamada Ré, se eu interpreto essa nota dessa forma, ou eu estou utilizando um recurso chamado mordente. Como que eu sei o que é um mordente? Olhando a partitura. Você vai ver a nota Ré escrita e em cima da letra Ré, da nota Ré, bom, podia ser uma letra, é uma linguagem, né? A nota Ré, você tem um símbolo que te mostra para fazer para cima ou para baixo. Da mesma forma, a Fá, nota Fá, é o que a gente chama de mordente. Outra figura, um pouquinho mais elaborada, é a figura do grupeto, que também tem um símbolo, né? Parece um tio. Né? Então, o grupeto em cima de uma nota, ele trabalha para notas subsequente superior e subsequente inferior. Me explico. Em cima dessa nota Mi, eu faço. Ou ao contrário, faço primeiro a inferior e depois a superior. Isso é um recurso barroco. Outro recurso muito utilizado é o trilo, o trinado. Então, as obras barrocas, além dessa característica harmônica, de dar inovação e começo para a análise harmônica, para a harmonia mesmo, dentro da obra musical, a música tonal, ela trabalha com esses recursos e com esses floreios. Então, por exemplo, ao invés de eu fazer uma música barroca típica faz. Percebam? Isso é um indicativo que é do período barroco. E o terceiro e último indicativo, que é incontestável, é a regularidade rítmica. É impressionante, você começa a ouvir uma obra barroca, você consegue, com a tua mão, marcar o tempo, e esse tempo é mantido metronomicamente. O prelúdio número 2, por exemplo, que fiz, percebam que o tempo não sai. Sem parar. E assim por diante. O prelúdio número 1.
Veja, a regularidade rítmica. Um dos filhos de Bach, de Johann Sebastian Bach, o segundo filho dele, Carl Philipp Emanuel Bach, ele fez uma obra que ficou bastante conhecida, uma obra muito curta, demora 40 segundos, chamada Solfeggetto, que justamente mostra essa característica da regularidade rítmica própria do período barroco. Ele não procura explorar as figuras de gruppeto, de mordente, de trinado, nada disso, né? Mas ele mostra aquela regularidade rítmica e a construção harmônica que inevitavelmente mostram para nós que é uma obra do barroco. Ela está escrita em tom menor, em dó menor, tá? E eu faço ela agora para vocês, só para que vocês vejam essa característica barroca. É isso.